Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para conversar com vocês hoje sobre o sexto mandamento do alimentarismo, né? Então, o sexto mandamento eu considero um dos mais importantes, ainda mais pela situação que a gente está vivendo hoje. O sexto mandamento ele fala sobre o princípio da sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, econômica, regional e a sustentabilidade alimentar. Como produzir alimentos sustentáveis. E é exatamente isso que a gente vai tratar agora e vamos desmembrar a sustentabilidade sobre vários aspectos. Vamos, através desse mandamento, derrubar uma série de pré-conceitos que foram surgindo e conceitos que foram elaborados e não sabe-se exatamente qual é a origem desse conceito. Então, se você quer saber, agora que é o ano da COP30, a gente vai falar sobre isso, sobre modelos de produção, sobre formas de produzir, sobre tipo de produtos alimentares que a gente deve produzir, e isso tudo com sustentabilidade. Acompanhe que eu vou falar isso logo após a nossa vinheta. Então, colegas alimentaristas, dando continuidade à nossa causa, né, que é o alimentarismo, que é esse movimento que produz esse estudo do sistema alimentar que nós desenvolvemos, nós vamos falar sobre o sexto mandamento. Nós falamos no mandamento anterior, é um mandamento muito importante também, que tem muito a ver com esse mandamento, que é o mandamento da saudabilidade. Então, produzir alimentos saudáveis. Hoje nós vamos falar do sexto mandamento, que é o da sustentabilidade. Então, está muito em moda, né, a gente discutir isso. Hoje, quando eu estou falando, nós tivemos durante a semana, o correr dessa semana, hoje é dia 27 de setembro, durante o correr dessa semana, salvo engano, no dia 24 de setembro, teve a palestra do presidente Lula na ONU. E ele fala sobre essa questão da sustentabilidade, traz a questão da COP30, que vai ser realizada agora em novembro aqui no Brasil, e convoca os países para poder aderirem a essa questão da sustentabilidade. E aí eu trago uma coisa que é muito importante, que é bom refletir, nós que somos alimentaristas, que estamos defendendo o direito humano à alimentação adequada, para o nosso país. Lembra que tem um mandamento que fala isso: amarás o seu país sobre todos os outros, um dos mandamentos alimentaristas. Então, a autossuficiência do nosso país, a produção de alimentação de qualidade e em quantidade suficiente para o nosso país, nós temos que tomar cuidado com esse discurso de sustentabilidade. O Lula até colocou uma coisa muito interessante, tá? E aí, esse é um ponto nevrálgico, né? O presidente Lula colocou isso falando que busca-se hoje em dia fazer uma compensação das questões de sustentabilidade os países desenvolvidos que durante 200 anos emitiram gases de efeito estufa. Os gases também que causavam danos à atmosfera, né? O, gases fluorados, clorofluorados, se não me engano, que eram os gases refrigeradores, né? Que utilizavam na refrigeração, né? Nos aparelhos de refrigeração, clorofluorcarbonados, né, que atacavam a camada de ozônio, foram produzidos nesse movimento, né, da Revolução Industrial e que causou esse desenvolvimento das potências, né? E aí o Lula até coloca isso, olha, nós não somos responsáveis de responder dos 200 anos para cá da Revolução Industrial, né, e essa emissão de gases que continua até hoje, utilizando petróleo, carvão, para poder salvar o mundo. E dentro de um contexto geral, desde quando começou essa emissão após a Revolução Industrial até hoje, o Brasil é responsável por 3% do total dessas emissões nesses anos todos, nesses séculos todos. E dentro desse 3%, algo em torno de 2,9, 2,97 é o que é emitido, por exemplo, pela criação de gado, né? Então, 2,97 de 3%. O diferencial que eu vou mostrar para vocês, que no caso do metano, que é liberado pelo gás, o gás da ruminação, né, dos animais ruminantes, ele é produzido, mas ele depois, ele é decomposto, ele tem um efeito estufa maior, mas ele é decomposto muito mais rapidamente que o CO2, e ele é absorvido depois na forma em CO2, o metano é CH4, tá? E aí, para quem não sabe disso, pesquisa a diferença, tá? Depois que ele é decomposto e quebram as ligações e forma-se CO2, ele é reabsorvido dentro de um ciclo natural, que é o que acontece quando a planta absorve CO2 para poder constituir a sua própria estrutura. Então, tem sistemas de produção que respeitam esse ciclo, que é o que eu vou mostrar para vocês. E tem como produzir fazendo um carbono quase zero, tá certo? E se você produzir com o intuito de capturar carbono, você consegue ainda capturar
mais carbono do que outros métodos, que são métodos tecnológicos, que eles estão buscando filtro de carbono, essas outras coisas, tá? Então, primeiro posicionamento que nós temos que ter, reconhecer. O Brasil ele tem como comandar a produção de alimentos sustentáveis, em todos os sentidos da sustentabilidade, mas principalmente nesse que eles mais acusam o Brasil, né, buscam acusar mais o Brasil, que é a questão da emissão do gás carbônico. Desmatamento, se ele não for permitido, ele é legal. Porque se você tem uma área que você pode desmatar e está autorizado para isso, você pode suprimir aquela vegetação, contanto que você faça um manejo. E é o ideal que faça, ao suprimir aquela vegetação, um manejo dessa área para que ele volte a captar carbono. Então, esse aspecto desse sexto mandamento que nós vamos tratar hoje, que é sobre a sustentabilidade, ele vai ser decomposto em vários desdobramentos, por todos esses motivos que eu apresentei. E temos mais um agravante, né? Então, pensando agora de novo só na questão do efeito estufa, tá? Das mudanças climáticas e efeito estufa. Tem outros casos, né, que a gente vai analisar, que são importantes para a sustentabilidade. Mas no caso do efeito estufa, então o presidente Lula falou na ONU que nós realmente não somos responsáveis. Há 200 anos atrás, né, dos 200 e tantos anos atrás, as grandes potências produziram essa quantidade que hoje sobrecarrega de CO2, né, que causa esse efeito de aquecimento, né? Não só mudanças climáticas. Mudanças climáticas têm outros fatores muito maiores, porque o clima ele envolve muitas variáveis, mas principalmente essa questão do CO2. Então, não dá para botar na conta do agro, da produção de alimentos, a questão do CO2. Nós temos também produção no desperdício, que nós podemos corrigir. Então, como sempre, quando olhar a sustentabilidade, olhar o sistema e entender que o Brasil não é responsável pelo mundo. A conta não pode ser paga só por ele. Inclusive, logo depois do discurso do presidente Lula, veio o presidente Trump falando o seguinte: nós vamos continuar utilizando combustíveis fósseis e vamos continuar utilizando mais aceleradamente porque nós queremos progredir. E recomendo a todas as nações desenvolvidas que usem, porque é um grande engodo essa questão das mudanças climáticas. E aí eu entro numa seara, num campo de discussão, né, de negacionismo, não negacionismo, mas é geopolítico. Tá? Isso a gente tem que reconhecer. Quando um país como os Estados Unidos não assina um protocolo e não participa, muito pouco impacto vai ter o Brasil dentro de uma mudança em termos de clima. E só vai conseguir isso se ele conseguir com que outras pessoas façam essa adesão. Então, temos que entender que há marés no nosso país e, se necessário, eu vejo isso, se necessário, vamos produzir com sustentabilidade, mas também sempre objetivando a alimentação do país, a autossuficiência do país. Não adianta nós buscarmos esse discurso, né, de sustentabilidade e pessoas não tendo acesso a um alimento de qualidade, ou esse alimento de qualidade sendo exportado. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso você começa a ter, e aí eu falo com a turma do direito, bacharéis, pessoas que são da área do direito, você começa a ter um conflito entre dois direitos constitucionais: o direito humano à alimentação, que está lá no artigo 6º, e o direito ao meio ambiente equilibrado, que está lá no artigo 225 da nossa Constituição. Então, quando há conflito de dois princípios constitucionais, eu tenho que produzir alimentos. Eu sei que determinadas regiões têm carências em determinados tipos de alimentos. E eu tenho que produzir. Eu tenho que abrir área. Eu tenho que preparar pasto. Eu tenho que fazer, se eu for fazer de uma forma mais sustentável, uma integração lavoura, pecuária, floresta. Mas eu tenho que produzir. Como eu faço isso sem emitir inicialmente, porque no final, depois de alguns anos, o balanço vai ficar equilibrado, uma quantidade de CO2. Então, nós vamos priorizar o desenvolvimento ou vamos priorizar a manutenção de tudo como está, que a gente sabe que acaba não sendo, e os outros países continuam poluindo e a gente não resolveu o nosso problema nem do mundo. Então, se 3% de tudo que foi emitido de CO2 pertence ao Brasil, vamos ser responsáveis por 3%. E se isso, na produção de ruminantes, eu falo de bovinos, porque como sou veterinário, eu me aprofundo nessa área. Na produção de gado, de ruminantes, responde a 2,97% da emissão de metano, de 3%, então é ínfimo. E nós temos hoje quase 230, há uma variação entre 194 a 230 milhões de cabeças de gado. Então vocês preferem retirar todo esse gado e reduzir 2,97% de 3%, vai dar 0,03%?
Ou vocês preferem ampliar isso e buscar um mecanismo que crie essa sustentabilidade, né? Então, são esses debates que nós vamos trazer. Vamos trazer alguns conceitos também, tá? Eu vou antecipando com o tempo, polêmicos, porque na questão da sustentabilidade não há, e eu reitero, não há um consenso, tá? O que há é um fato. O Brasil é o maior produtor, é um dos maiores, né, produtores de proteína animal do mundo. Temos a maior empresa de processamento de proteína animal do mundo, que inclusive apareceu recentemente de novo, que é a JBS. Então nós vamos perder essas empresas, o Brasil vai continuar desconstruindo as grandes empresas que tem, por um discurso que o próprio Estados Unidos já falou que não vai assumir, da questão da sustentabilidade, da emissão de gases, né? Ou vamos também mudar toda uma cadeia, produzir, nós somos capazes, já conseguimos fazer isso, de sustentabilidade, para poder captar o CO2. A gente tem até algumas produções chamadas carbonos neutros. Temos um plano de investimento, que é o Plano Safra, que privilegia a agricultura de baixo carbono, a agricultura ABC, que dá crédito para isso. Quer dizer, nós estamos voltados para isso, mas ao mesmo tempo os outros países estão, ó, queimando petróleo, tacando carvão, a Alemanha também, quando faltou gás da Rússia. O pessoal está pegando petróleo da Rússia, está queimando, né? E nós aqui preocupados de sair bonito na foto. Então eu acho que a gente deve se preocupar principalmente com alimentação, tá? E aí eu trago também uma visão que é a nossa alimentação sustentável, que é mais adaptada ao povo brasileiro, que a gente não pode perder. Tem também esse outro lado mais para a ponta da nutrição, que eu também atuo. A proteína mais nobre que nós temos é a proteína animal. É o que a gente chama de proteína padrão, né? 100%. Como a gente tem, quando a gente vai falar de carboidrato, o pessoal coloca o pão, né? Aqui do outro lado está a proteína melhor que tem, é a proteína animal. E das proteínas animais, que a gente vai discutir isso, eu vou mostrar para vocês que o gado pode ser a melhor proteína para a gente produzir, tá? Mesmo ocupando grandes áreas, mas a gente tem áreas, né? Tem como recuperar pastagens, tem como produzir isso com sustentabilidade. Então hoje a gente vai começar, eu devo distribuir em vários temas, o sexto mandamento, né? Que é o mandamento da sustentabilidade. Mas se você quiser ter mais proximidade conosco, quiser acompanhar mais sobre tudo isso que eu vou falar e fazer perguntas, porque vão surgir dúvidas. Isso que eu vou falar vão surgir dúvidas, tá? E aí, em cima disso, você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Então, vou compartilhar aqui como é que você vai fazer isso, né? Mandar suas dúvidas, suas perguntas. Toda terça-feira, às 19 horas, eu faço uma live. Se você quiser também comparecer a essa live, né, para poder enviar comentários, eu faço uma live que é transmitida pelo YouTube e pelo LinkedIn. E aí, nessa live que eu chamei de Fredcast, você pode enviar com antecedência perguntas por áudio ou por texto. E aí você vai se identificar, no caso do áudio ou no texto, né? Qual o seu nome completo, a cidade de onde você está falando. Se você quiser, pode colocar sua área de atuação. Quando for gravar, evite locais barulhentos e mande áudios entre 40 segundos a 1 minuto, né? E aí você envia, depois de gravado o áudio, para o meu WhatsApp, 61 99204 7219. E aí nós vamos selecionar as perguntas. Se houverem perguntas em quantidade menor, estiverem próximas do tema que a gente está tratando ali na live, nós vamos responder essas perguntas antes de iniciarmos as lives. Então, repetindo, vocês têm um canal disponível para toda terça-feira, às 19 horas. Tudo aquilo que eu falar, vocês contestarem, enviarem perguntas, pelo Fredcast. Você envia sua pergunta por áudio ou por texto, se identifica dizendo seu nome e a cidade de qual você está falando. Quando for gravar, evite locais barulhentos. O áudio deve ser entre 40 segundos a 1 minuto. E você envia para o meu WhatsApp, que é 61 99204 7219. Bom, depois disso daí, esclarecido, nós vamos entrar agora no sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento que eu quero compartilhar com vocês, que vai ser provavelmente um dos mandamentos mais polêmicos, porque a gente vai tocar um tema que se desdobra em muitos temas, assim como o que foi o anterior. O anterior foi sobre saudabilidade. A gente está falando sobre sistemas alimentares, estamos falando sobre alimentarismo, né? Como é que o sistema alimentar funciona. Eu já mostrei isso em vários outros vídeos, como é que funciona o sistema. Eu falo que o sistema é bruto, né? Então, como é que é o sistema alimentar para que a comida chegue até a nossa mesa? E essa comida ela tem que ter uma característica de saúde, transmitir saúde. Tem que ter também a característica dela ter uma cadeia sustentável de produção. Tem que ter a sustentabilidade. Então, vamos para o mandamento. Mandamento número 6, sexto mandamento. Buscarás a sustentabilidade. A sustentabilidade tem 3 pernas, tá, gente? Perna ambiental, que é o que a gente vê do meio ambiente. A perna social,
Quer dizer, como é que ela vai impactar naquele local onde está sendo produzido o alimento, e a parte econômica, como é que ela vai produzir frutos econômicos para a pessoa que está produzindo, para toda a cadeia. Porque senão, para que você vai produzir, né? Se você não pode ter renda disso. Por isso que eu digo também, e aí eu vou terminar de ler e eu vou começar a decompor isso para a gente começar a trazer os assuntos que vão ser polêmicos. Então, buscarás a sustentabilidade ambiental, social e econômica e um sistema alimentar justo e equilibrado. Então, ele tem que ser um sistema que comporte vários modelos de produção, tá? Um modelo de larga escala e com sustentabilidade, e o modelo de uma agricultura pequena, né? Que aí não é empresarial. Se não é empresarial, a pessoa que está vendendo, a princípio, ela não está buscando sustentabilidade econômica. Vocês concordam que normalmente quem busca o lucro e a economia, a sustentabilidade, é a empresa e não a pessoa física? Então, nós temos que ver que a gente vai pegar todos os modelos de produção, do grande, médio, pequeno e micro produtor. Tá? E esse sistema tem que ser sustentável de forma ambiental, social, econômica, justo e equilibrado para as gerações presentes e futuras. É o que nós chamamos de sustentabilidade alimentar. Então vamos repetir e fixar esse conceito, tá? Eu vou dar muita atenção e eu devo encerrar esse vídeo aqui, tá? Nesse conceito, para que a partir do próximo vídeo nós possamos começar a discutir ponto por ponto. Vai dar muito, eu imagino, muito desdobramento, né? Esse sexto mandamento. Primeiro, você buscará a sustentabilidade ambiental, então você vai estar preocupado com essas questões que eu levantei, tá? Na parte da produção, tá? Principalmente. Mas também a parte da agroindústria. Também a parte do transporte, da distribuição. Lembra que a gente queima petróleo para levar, de repente, trazer ou levar uma fruta, por exemplo, mirtilo, lá do Canadá para cá para o Brasil e botar lá dentro de Manaus, né? Então, esse mirtilo ele veio com uma carga de emissão de CO2 de transporte absurdo. E na parte de consumo, porque quando a gente consome também, há um resíduo daquele consumo. E esse resíduo vai ter que ter uma destinação que seja sustentável. Então, questão ambiental, o ponto social. Aquilo que se produz de alimentos, ele deve impactar aquela comunidade que está ali. Então, tem comunidades, por exemplo, tradicionais, indígenas, que eles têm um tipo, uma cultura alimentar. Então, socialmente, a produção deles tem que respeitar aquilo que eles comem. Assim como você vai ter também, socialmente colocando, culturas regionais. Então, lá no Nordeste, você vai comer determinada comida. Vamos pensar lá na Paraíba, né? Você vai comer a fava, feijão de fava, que é uma delícia, por sinal. Você vai comer uma uma carne de bode. Então ali você vai ter uma carne de cabra, né, de caprinos. Então você vai ter um tipo de alimentação ali que é diferente, de repente, em São Paulo, que é um outro tipo de alimentação. Então, socialmente, você tem que ter essa sustentabilidade alimentar. E economicamente, esse é o ponto principal, é um dos pontos principais. Se não produzir, se quem tiver nessa cadeia da produção, desde a parte dos insumos, chegando dentro da fazenda, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, se cada um desses elos não tiver uma remuneração, para que produzir? Né? Então, aconteceu recentemente, com essa tarifação, né, que houve nos Estados Unidos, ficou bloqueado um conjunto de produtos, como no caso a laranja, né, que os Estados Unidos consome muito suco de laranja. Se o esmagador de laranja para produzir o suco não tem mercado nos Estados Unidos, me parece que nós produzimos quase 60% do suco de laranja que o americano consome, a laranja não pode ser colhida, porque o produtor não vai ter para quem vender. E aí acontece o quê? Ele deixa apodrecer a laranja madura no pé. Porque só o custo de colher já não cobre o valor que ele vai vender, porque não tem para quem vender. Aconteceu isso recentemente com mangas, também lá na região de São Francisco, lá no Nordeste, né, que não tinha para quem vender, né? E as mangas estavam perdendo no pé. Então é muito bonito a gente falar, ah, coitado, pô, como é que deixa perder comida? Deixa perder comida porque não é viável economicamente produzir. E nós temos que fazer com que seja viável economicamente, tá? Então, primeira questão, sustentabilidade ambiental, social e econômica, nós vamos debater, e um sistema alimentar justo e equilibrado para as gerações presentes e futuras. Temos que respeitar todos os modelos de produção e fazer com que eles sejam sustentáveis nesse tripé, tá certo? Essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? Vamos falar sobre a partir de agora, o sexto mandamento alimentarista, que é buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica,
e um sistema alimentar justo e equilibrado para as gerações presentes e futuras. É a sustentabilidade alimentar, tá certo? Então eu vou parar por aqui nesse vídeo e vamos começar agora a quebrar item por item para que a gente possa abrir novos debates, tá? Eu creio que vai dar muito pano para manga isso daí. Então eu espero encontrá-los vocês em breve, num novo encontro aqui no YouTube. E vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco, né? Se vocês quiserem saber mais também sobre o alimentarismo, né, e quiserem acompanhar-nos mais próximo, basta você caminhar conosco, seja um alimentarista. Você pode encontrar eh, informações dentro do meu Instagram, frederico.fdc, dentro do meu LinkedIn, aqui no canal do YouTube, e também tem um QR Code que você pode participar da nossa comunidade. Essa comunidade trabalha exatamente com os assuntos relacionados a alimentos e alimentação, e aí você vai ser lançado por uma página de captura, R$ 9,90 por mês, você vai ter acesso a essa comunicação mais direta comigo, além de receber um e-book sobre carreiras dentro desse setor, e você vai poder trocar informações diárias comigo para a gente poder esclarecer dúvidas e com a nossa comunidade. Vou encerrando por aqui, enviando minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.